A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez falando da palavra do Senhor, do amor do nosso Deus e trazendo até vocês a mensagem do Apocalipse. Vamos continuar lendo o Apocalipse, dando continuidade no capítulo 5. Vamos abrir as nossas Bíblias. O texto diz assim: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Para nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões e de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciões prostraram-se e adoraram. Amados, aqui estamos mais uma vez diante desta mensagem maravilhosa. Nós vemos que João, ele está no céu, ele está deslumbrado com as coisas que ele vê. E neste momento, ele vê um anjo muito forte, ele vê um livro. Primeiramente, ele vê um livro escrito por dentro e por fora desse livro. Esse livro está com 7 selos. Este livro, ele tem guardado aquilo que o Senhor tem preparado para os fins dos dias. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 8 e 9, fala do livro selado. Daniel está, naquele momento, ele está finalizando os textos relacionados ao fim dos tempos. E aí Daniel, o ser que ele vê, aquele ser que é demonstrado, que aparece para ele no capítulo 10, do versículo 4 a 11, aquele ser, aquele homem que aparece para ele, que ele vê com toda a glória e majestade, ele vê este ser, e esse ser fala com ele no capítulo 12, versículo 8 e 9, este ser, este homem, fala para ele: olha, está selado, esse livro está selado. Quando Daniel faz uma pergunta para ele: quando que essas coisas vão acontecer, como vão ser todas essas coisas, ele não havia entendido, ele fala: eu não entendi, eu não compreendi. Mas a palavra diz que o homem fala para ele: está selado, está selado. E agora nós vemos aqui que João, na visão dele, ele vê este mesmo livro com 7 selos, está selado.
e aparece um anjo muito forte, e brada: quem é digno? Quem é digno de abrir os selos? Quem é digno de abrir o livro, de tirar os selos e abrir o livro? Quem é digno? E aí a palavra fala que não se havia nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém que fosse digno de abrir aqueles selos. Mas João começa a chorar, né? Porque ele percebe que ninguém é digno de abrir os selos. Porque para abrir os selos deveria também ter o poder e a autoridade de cumprir todas aquelas coisas. E João tem essa visão e começa a chorar. E aí vem um dos 24 anciãos e fala para João: não chore, não chore, não chore, porque há alguém que é digno de abrir o selo. Tem alguém que é digno de abrir o selo. Não chora, porque é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Então aqui nós temos agora, não Jesus Cristo sofredor, como foi demonstrado antes, foi profetizado antes, de um Senhor, de um Messias, que viria para sofrer, queria morrer na cruz, que sofreria, que padeceria, que seria humilhado. Um Jesus Cristo que sofreria muito. Mas agora, neste momento, não é mais um Jesus Cristo sofredor. Lembre-se que todas as profecias que falavam do Messias sofredor, todas essas profecias se cumpriram. Mas agora está falando de um Jesus Cristo que venceu. De um Senhor que venceu todas as coisas. De um Senhor que tinha vencido, que havia vencido todas as lutas e todas as batalhas. E aqui ele se apresenta como vencedor, a raiz de Davi que venceu, o leão da tribo de Judá. Já não é mais só um cordeiro, mas agora ele se apresenta como um leão, como um valente, como um guerreiro, como um forte, Deus forte. E aqui Jesus Cristo está se apresentando. E olha, meus amados, assim como todas as profecias do Cristo sofredor foram cumpridas, a profecia também do Cristo Jesus exaltado, do Cristo Jesus poderoso, do Cristo Jesus que recebeu, como ele mesmo diz, agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Esse Jesus Cristo agora se apresenta. As profecias do Cristo sofredor se cumpriram. Certamente, as profecias do Cristo vitorioso também irá se cumprir. Todas as profecias acerca desse Jesus, desse Cristo vitorioso, irão se cumprir. E quando ele se apresenta, a palavra fala que João vê, e no meio do trono, e no meio dos seres viventes, dos 4 seres viventes, no meio ali dos anciãos, o Senhor se apresenta. O Senhor se apresenta, mas ele se apresenta de uma forma diferente. Olha no versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Olha que interessante. Jesus Cristo aqui está falando, no passado ele era o Cristo sofredor, aquele que morreu. Mas agora ele se apresenta de uma forma totalmente diferente. Ele está em pé e ele possui 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. 7 chifres. Os chifres nas profecias, em todas as profecias bíblicas que falam de chifres, os chifres denotam autoridade, denotam governo e autoridade. Aqui demonstra que Jesus Cristo, e o número 7 especifica, né, a totalidade do agir de Deus. O agir de Deus na sua totalidade, na sua perfeição. Né? O número 7 indica a totalidade do agir de Deus e a sua perfeição. E aqui nós temos que o Senhor possui 7 chifres, porque ele tem a totalidade da autoridade de Deus.
ele tem a totalidade da perfeição e da autoridade de Deus em todos os governos. Ele é o governante principal. Ele tem todo o poder, como foi falado, nos céus e na terra. Ele tem a totalidade da autoridade. E os 7 Espíritos? Os 7 Espíritos indica também a totalidade da ação do Espírito Santo. Aqui nós vemos que o Espírito Santo está agindo na sua totalidade. Os 7 Espíritos é a totalidade e a perfeição do agir do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 a 5, João faz uma saudação. João faz uma saudação. E essa saudação, ele fala primeiramente sobre o Deus Pai. A saudação dele vem em Deus Pai, né? Quando ele fala aquele que era, que é e que há de vir. E aí depois ele fala da parte de Deus Pai, ou seja, daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos diante do trono e da parte de Jesus Cristo, ou seja, a saudação na Trindade. A saudação na parte de Deus Pai, né? Aquele que é, que era e que há de vir, na parte dos 7 Espíritos, ou seja, na totalidade da ação do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Nós vemos a saudação baseada na Trindade em diversas outras partes bíblicas, né, nas saudações apostólicas. Nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, nós vemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2, a saudação apostólica em Pai, Filho e Espírito Santo. Na semelhança com o texto também, nós temos em Zacarias capítulo 4, versículo 2, no qual Zacarias demonstra na sua visão sobre os castiçais de ouro cobertos de azeite e as 7 lâmpadas. Então, na semelhança do texto aqui de Apocalipse, né? E nós vemos também em Isaías capítulo 11, versículo 2, sobre o filho de Davi, sobre o que repousaria sobre o filho de Davi, sobre a raiz de Davi, né? O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, né? Então nós vemos a ação do Espírito na totalidade. Por isso que João fala dos 7 Espíritos, ele vê a ação do Espírito em sua totalidade. Em João capítulo 1, versículo 32, Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,22, fala do Espírito em forma de pomba descendo do céu sobre Jesus Cristo. Então nós vemos o Espírito aqui tomando uma outra forma, numa forma de pomba, mas sobre Jesus Cristo. Ele vem sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. É aquela parte onde Deus brada do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em Isaías 61, versículo 1 e 2, Isaías ele percebe a ação de Jesus Cristo. E a palavra diz assim, Jesus, o Senhor, o Messias falando, né, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Né? Aqui é o próprio Messias falando que o Espírito de Deus estava sobre ele. E nós vemos na totalidade. Então, o texto que nós lemos no versículo 6 fala da totalidade, os 7 chifres, da totalidade do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus, que são, né, os 7 chifres que tinham 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amados, alguns acham e alguns falam que seriam anjos, mas não são anjos. Porque em todo o texto de Apocalipse, em todo o livro de Apocalipse, nós não vemos em nenhum momento João representar anjos como espíritos. Em nenhum momento João chama anjos de espíritos. E aqui no texto nós vemos João falando 7 espíritos de Deus. Não são anjos, tá certo? Como eu venho explicando, é a totalidade da ação do Espírito de Deus.
E as 7 lâmpadas? E os 7 olhos? Né? Que João está falando aqui sobre as lâmpadas e os olhos que tinha, né? As 7 lâmpadas e os 7 olhos. O que vem a dizer para nós? Está demonstrando que está primeiro, está na presença de Deus. Porque o Espírito de Deus está também na presença de Deus. Estão sobre a cabeça de Jesus na demonstração dos chifres, dos 7 chifres, porque estão unidos a Jesus. A ação completa, a ação total do Espírito Santo está sobre a vida de Jesus Cristo. Os 7 chifres, como eu falei anteriormente, representa, simboliza na Bíblia, nos livros proféticos, a autoridade e governo. E os olhos veem tudo que acontece no mundo. O Espírito Santo vendo tudo que está acontecendo. E sobre as lâmpadas, que traz a luz de Deus. É através do Espírito Santo que nós temos a luz de Cristo em nossas vidas. É através do Espírito Santo que somos conduzidos à luz. É através do Espírito Santo que nós conhecemos, temos o entendimento e o conhecimento de Deus. Sem o Espírito Santo agir em nossas vidas, porque é o Espírito Santo que traz o entendimento sobre o juízo, sobre a justiça, sobre todas as coisas de Deus, né? Então, é através do Espírito Santo que nós nos achegamos a Deus, nos aproximamos a Deus. É através do agir do Espírito Santo. E nós vemos anteriormente no texto que no capítulo 4, do versículo 9 a 11, vamos ver o que diz, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 9 a 11, porque ele se repete, esse texto também se repete. Quando os seres viventes davam glória, honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso, Deus nosso, de receber glória e honra e poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Principalmente o versículo 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono. A coroa que eles haviam recebido, que os 24 anciãos haviam recebido, e nós já falamos sobre os 24 anciãos representar a igreja do Senhor, que é a representação da igreja do Senhor, que recebe a coroa, quando são arrebatados e entra na glória do Senhor, recebe a coroa da parte de Deus, né? São honrados aqueles que vêm até os céus, são honrados. E aí essa mesma coroa que eles recebem da parte de Deus, eles devolvem para Deus. Olha que interessante. Vocês vão receber uma imagem representando esse momento em que os 24 anciãos que representam a igreja estão entregando, estão devolvendo a coroa a Deus. A honra que Deus nos dá, essa honra nós devolvemos a Deus. Tudo aquilo que Deus nos tem entregado em nossas mãos para nos honrar, para sermos honrados, para sermos dignificados, nós devolvemos isso a Deus em glória, em honra, em louvor e em cântico novo, como diz a palavra do Senhor. Um cântico novo saía da sua boca, e entre os milhares e milhares de toda língua, tribo e nação, haviam milhares, milhões e milhões, milhares de milhares, a palavra do Senhor diz. Então não era só os 24 anciãos, ali é só a representação da igreja do Senhor. Mas um número ainda muito maior estava ali ao redor, glorificando
ao Senhor nosso Deus. O número era de milhões, de milhares e de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A honra que recebemos, a coroa, devolvemos ao Senhor em honra, glória e louvor. Isso nós já praticamos e devemos praticar aqui. Não precisamos esperar para subir aos céus para praticarmos isso. Aquilo que o Senhor tem te honrado, aquilo que o Senhor tem nos honrado, nós devemos devolver para Ele a nossa honra e a nossa glória. Como Davi mesmo mencionou, eu não posso dar nada para o Senhor, senão daquilo que Ele mesmo já tenha me dado. Como eu posso fazer alguma oferta pessoal para Deus se Deus já não me abençoou? Então eu devolvo para Deus daquilo que Ele já tem me dado. Eu tenho sempre exemplificado essa atitude de Davi. Essa atitude é como um pai que dá para o filho chega para o pai e pede: pai, me dá um dinheiro. E o pai pergunta: para quê? O filho: não, depois o senhor vai saber. E aí então o pai entrega aquele dinheiro para o filho. E o filho vai e compra um presente e entrega para o pai. O pai pega aquele filho no colo, beija e abraça e diz que o ama. O presente é devolvido para o pai. Assim também devemos ser nós, devemos sermos, devolver a Deus de tudo aquilo que Ele tem já nos abençoado. Mas eu quero mostrar para vocês que o capítulo 5 fala deste livro e destes selos. E este livro e esses selos demonstram as coisas que irão acontecer, que são coisas terríveis, muito terríveis. Quando no capítulo 6, que depois nós vamos falar, vão começar a abertura dos 7 selos. E a cada abertura de um selo, algo terrível irá acontecer na terra. Nós não estaremos aqui na terra, nós já vamos ter subido no arrebatamento. Esse será o período da grande tribulação. Este será o período da grande tribulação, quando os selos começarem a ser abertos. Coisas terríveis, por isso não se achava ninguém digno de abrir os selos. Porque somente Jesus Cristo teria poder de abrir o selo e autoridade para cumprir o que aquele livro estava falando. É um livro muito importante e que só Jesus tem o poder e a autoridade de abrir os selos. E ao abrir esses selos, ao iniciar a abertura desses selos, virá a grande tribulação sobre a terra. Como eu já falei, a igreja não deve estar aqui. Mas ainda haverão aqueles que, não acreditando na palavra do Senhor, mesmo já tendo recebido ao Senhor, mas se desviaram dos caminhos do Senhor, se afastaram. Esses estarão na terra no decorrer da grande tribulação. E a grande tribulação, como nós veremos, será um período específico de tratamento de Deus com o povo judeu. Algumas pessoas estão se levantando e falando que a grande tribulação só vai ocorrer quando começar as 7 taças, porque elas são denominadas 7 taças da ira. Mas não é isso. Não é isso. Nós vemos que a grande tribulação, ela se inicia na abertura dos selos. No início da abertura dos selos. Vamos ver em Apocalipse capítulo 6, vamos antecipar um pouco essa leitura. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os chefes, militares, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo
o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Virá o grande dia da ira deles, do Cordeiro e do Deus Pai Todo-Poderoso que está sentado sobre o trono. A ira de Deus se manifesta durante a grande tribulação. Ela é um período que irá se manifestar durante a grande tribulação e não no final da grande tribulação, como alguns estão defendendo. Alguns que mencionam o texto do cálice da ira para poder falar da ira de Deus. Não, mas aqui, já na abertura dos selos, está especificamente demonstrando que os reis, os poderosos, todos irão perceber que aquele momento terrível é o momento da ira de Deus. Estarão vivendo o momento da ira de Deus e do Cordeiro, de Jesus Cristo. Então é o cálice, a ira está sendo derramada já no primeiro momento dos 7 selos. Nós vemos que a palavra do Senhor, ela irá se cumprir sobre as nossas vidas. Assim como se cumpriu todas as profecias do Messias sofredor, a palavra de Deus também vai se cumprir no período da palavra que se fala sobre o Jesus Cristo Todo-Poderoso. E um Jesus que irá trazer a sua ira, a sua justiça sobre a terra. Mas pastor, Deus não é amor? Deus é amor. Mas como eu sempre falo, por causa do amor que ele tem, o amor que Deus tem, cobra dele que se faça justiça. Então o momento da ira será também o momento da justiça de Deus sobre a terra. Que Deus vos abençoe a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.